Você sabia que o sujeito que danifica o seu próprio veículo, que está legalmente retido na fiscalização de trânsito, aguardando a chegada do guincho, pode ser preso a depender do caso concreto? Essa conduta tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil. E diferentemente do que muitos pensam, insistir nela poderá sim configurar crime previsto no Código Penal brasileiro. Uma pequena pausa nesse vídeo aqui para a gente falar de todos os profissionais que desejam ser instrutores de trânsito, mas também aqueles que já são instrutores de trânsito, precisam atualizar o curso e até mesmo fazer o curso de diretor-geral ou diretor de ensino. Na LM Cursos de Trânsito é possível fazer qualquer um desses cursos, tanto para começar a ser instrutor, de atualização de instrutor, mas também de diretor-geral e diretor de ensino. As aulas são remotas, ao vivo, e têm validade em todo o Brasil. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o site que tem mais informações, você entra em contato e essas informações também vão estar no comentário fixado. Cursos para instrutores, diretor-geral, diretor de ensino, ao vivo, válido em todo o Brasil com a LM Cursos de Trânsito. Confere aí. Algumas vezes percebemos o agente da fiscalização surpreso, aparentemente sem saber o que fazer, espantado diante daquele ato de fúria do condutor, que por diversas vezes, em voz alta, dizendo que o veículo é dele, que pode fazer o que bem entender com aquele bem. O que muitos não sabem é que ao danificar o seu próprio veículo, aquele proprietário poderá sim, como eu falei, a depender do caso concreto, ser conduzido à delegacia pela prática de um crime. Crime de dano? Não, não seria o crime de dano. Assiste razão ao seu pensamento, ao qual você já estava quase expressando aqui nos comentários, de que para a caracterização do crime de dano, é necessário que a destruição seja de uma coisa alheia. E mesmo sobre a posse do Estado, naquele instante, você ainda não perdeu a titularidade sobre aquele bem. Realmente ele continua sendo seu. Por esse motivo não seria o crime de dano. Mas vejamos, sabemos que a remoção do veículo não poderá acontecer ainda que a irregularidade não puder ser sanada no local da infração, nos termos do artigo 271, parágrafo 9º-A, desde que ele ofereça condições de segurança para a circulação, onde será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Todavia, o parágrafo seguinte diz que esse dispositivo não se aplica ao artigo 230, inciso 5, que trata de conduzir veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado. E sabemos que a maioria dos veículos que hoje são removidos para o depósito do órgão é justamente pela ausência de licenciamento. E segundo o artigo 130 do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Em razão de inúmeros fatores, principalmente de ordem econômica, muitos brasileiros não conseguem anualmente licenciar o seu veículo, chegando a acumular um débito praticamente impossível de pagar, sendo inevitável a remoção do veículo. E mais, sabemos que na maioria das vezes aquele proprietário não irá conseguir recuperar o seu bem. Nesses casos, diz o artigo 328 do CTB que o veículo removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. E os valores arrecadados nesse leilão servirá justamente para o custeio do próprio leilão, as despesas de remoção e estadia, para o pagamento dos tributos vinculados ao veículo, das multas existentes, credores trabalhistas. Mas o que será feito com o valor restante, caso esse exista? Ou seja, pagou todas essas despesas, porém sobrou ainda lá um saldo remanescente.
Segundo o nosso Código de Trânsito, quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no máximo em 30 dias após a realização do leilão, para o levantamento do valor, no prazo de 5 anos, após os quais o valor será transferido definitivamente para o fundo a que se refere o parágrafo único do artigo 320. Acontece que o proprietário, por muitas vezes, por ser leigo, desconhecer essa norma, acaba não levantando esse valor que lhe pertence. E esse dinheiro, o saldo remanescente, acaba sendo transferido para o fundo ao qual se refere o nosso código. Talvez, se aquele indivíduo que resolve danificar o seu próprio bem tivesse conhecimento dessa norma, de que ele teria direito ao saldo remanescente do seu veículo, após o pagamento de todas as despesas, ele seria o maior interessado para que o veículo fosse leiloado num valor muito alto, afastando assim qualquer desejo de danificar o seu próprio bem. Porém, não é isso que acontece. Cada dia mais a gente vem percebendo essa prática aumentando. O proprietário, inconformado com a remoção do veículo, sabendo que ele dificilmente vai resgatar aquele bem, ele passa a deteriorar, passa a destruir o próprio bem e por muitas vezes bate no peito afirmando: o bem é meu, eu posso fazer o que eu bem entender. Inclusive, em alguns casos, o proprietário chegou até a incendiar o próprio veículo. E aqui, nessa conduta específica, poderemos estar diante do crime previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que é causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Nos demais casos em que o proprietário danifica o próprio bem, que encontra-se ali retido na fiscalização, aguardando o guincho para a remoção para o órgão, entendo que, por ele estar sob os cuidados do Estado, da administração pública, o agente da fiscalização, ele tem a obrigação, pelo zelo, pela guarda, pela vigilância daquele veículo, tendo ele que impedir que quem quer que seja passe a danificá-lo. Inclusive, há inúmeras decisões judiciais nesse sentido, em que a administração pública foi obrigada a indenizar o proprietário por um dano causado ao veículo durante a remoção. E mais, não podemos esquecer de que o Estado é o credor daquele débito. Então ele tem interesse em leiloar o veículo em perfeitas condições e não totalmente danificado. Portanto, cabe ao policial militar, ao agente da fiscalização de trânsito, diante daquele fato, emitir uma ordem para que o proprietário se abstenha, se afaste do veículo e não mais o danifique. Caso essa ordem legal não seja atendida, entendo que estamos diante do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do CTB, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Para o policial militar, policial rodoviário federal ou até mesmo guarda municipal, seria até mais fácil prender ali em flagrante aquele que praticou esse crime, não de dano, mas sim o de desobediência. Porém, para o agente de trânsito, que não tem forças para isso, cabe a ele se afastar, procurar um local seguro, afinal aquele proprietário está aparentemente transtornado. Sair de perto dele e acionar a polícia militar ou a guarda municipal. Enfim, o devido apoio. E caso esse não chegue a tempo, comunicar o fato à autoridade policial para as providências necessárias. Sei que é um tema bastante polêmico, por isso eu gostaria de saber a opinião de vocês. Concorda que estaríamos diante desse crime de desobediência? Seria algum outro crime específico? Ou você acha que esse fato de danificar o próprio bem e mesmo assim desobedecer a ordem do agente e continuar danificando seria um fato atípico? Ou seja, não seria crime? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o professor Rômulo Tadeu, um forte abraço e até a próxima.